pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é leve, mas ao mesmo tempo que eu acredito que seja um assunto bem importante, né? Que é sobre como a gente deve ser fiel a quem a gente verdadeiramente é, né? Porque eu creio que Deus nos fez, né, de forma única e Ele colocou uma essência, né, que é individual, né, dentro de cada um de nós. E muitas vezes, talvez ao longo da vida, né, por inúmeros fatores, talvez a gente se perde, né? Tem muita gente que tem crise de identidade, né, que não sabe quem ela é, né, e tem crise de identidade. Então, às vezes por conta, né, de inúmeros fatores, como eu disse, a gente se perde ao longo da vida, né? Então, no vídeo de hoje quero falar sobre isso com vocês, né, sobre a gente ser como a gente deve, né, e pode ser fiel, né, a quem a gente verdadeiramente é. Mas antes da gente entrar nesse assunto, já deixa o seu like, que é para você não esquecer, e se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos. Eu resolvi gravar esse vídeo, né, fazer esse vídeo, porque eu já passei bastante por isso, por esse processo, vamos dizer assim, né, de não me reconhecer, de não saber, né, quem eu sou. E aí talvez, né, quando a gente tá confusa, né, isso pode acontecer por inúmeros motivos, mas aí a gente tenta se encaixar em padrões, em moldes que as pessoas ao nosso redor impõem para nós, né? Então a gente tenta se encaixar em determinada pessoa, às vezes pode ser pessoa, né? Alguma pessoa que você se inspira, alguma celebridade, ou até mesmo pessoas do seu convívio pessoal. Então essas pessoas desenham moldes, desenham padrões, e a gente, por estar confuso, né, por não saber quem a gente verdadeiramente é, a gente tenta se encaixar nesses moldes, nesses padrões impostos por essas pessoas, né? E eu sei o quanto isso pode ser frustrante, o quanto isso nos leva, né, para um lugar assim sombrio, né? Um lugar assim sombrio na nossa mente, na nossa alma, né? Que pode afetar os nossos pensamentos, e querendo ou não, isso acaba afetando o nosso exterior também, né? Porque isso afeta as nossas ações, as nossas decisões, né? Tudo aquilo que a gente vai fazer, falar, enfim, acaba afetando também, né? Se a gente não tá bem aqui dentro, né? Aqui dentro, a gente não tá bem por fora também, né? Isso se reflete nas nossas ações, né? Então a gente pode tomar muita decisão errada, né? Decisão que a gente não tomaria se a gente estivesse bem, né? Com a gente mesmo, se a gente estivesse, né, mentalmente e psicologicamente bem. Isso, né, de me conhecer, né, e entender isso, né, de quem eu sou e que eu devo ser fiel, né, a essa essência que Deus colocou em mim, né, a quem eu verdadeiramente sou. Isso é algo que Deus tem trabalhado, né, em mim já tem algum tempo. E, bom, eu quero compartilhar um pouco sobre esse assunto com vocês, porque é algo que Deus, como eu disse, né, algo que Deus tem trabalhado em mim e que tem me feito, assim, amadurecer muito como pessoa. Então quero compartilhar isso com vocês também, né, para quem sabe, assim, de alguma forma ajudar vocês também. Mas antes de me aprofundar nesse assunto, né, sobre você ser fiel a quem você verdadeiramente é, eu quero deixar uma coisa bem clara antes de me aprofundar nesse assunto, porque eu sei que uma frase do que eu disser aqui, né, nesse vídeo, se for tirada do contexto, né, pode fazer com que, pode parecer, né, que eu disse uma coisa que não foi bem aquilo que eu quis dizer. Então, assim, né, pode distorcer tudo, né, uma frase que foi tirada do contexto pode distorcer tudo aquilo que eu falei. Então, antes de me aprofundar nesse assunto, eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando eu falo para você ser fiel a quem você verdadeiramente é, eu não estou falando de jeito nenhum para você dar uma de louco e fazer tudo aquilo que te agrada, tudo aquilo que te faz feliz, tudo aquilo que, nossa, me dá prazer, então eu vou fazer, eu vou meter o louco, eu vou fazer. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Sabe aquela frase, aquela, né, famosa frase, se te faz feliz, então tá tudo bem? Tem uma frase tipo isso, né, que rola por aí. Ainda tem gente que fala, né, se te faz feliz, então está tudo bem, assinado Satanás. É bem por aí. Eu odeio essa frase, porque a grande verdade é que a maioria das vezes a gente não faz ideia do que nos faz verdadeiramente felizes. Porque pra pensar, pensa bem, quantas vezes, né, na sua vida você pensou, imaginou que, vamos falar de compra, né, de mercadoria. Você pensou que não, quando eu tiver aquele determinado produto, aquela determinada mercadoria, ou sei lá, quando eu conseguir comprar um carro ou uma casa, enfim, quando eu conseguir comprar, quando eu conseguir ter esse algo que eu tanto desejo, né, que o meu coração tanto deseja, então aí sim eu vou ser uma pessoa plenamente feliz, eu vou estar plenamente satisfeita. E aí quando você finalmente conseguiu, né, possuir
e aquele algo que você tanto desejava, você viu que aquilo não te trouxe toda aquela... Você ficou sim feliz, mas aquilo não te trouxe toda aquela felicidade que você imaginou que você fosse ter. E de repente você já estava pensando em outra coisa que você queria ter. De repente você já não estava mais tão satisfeita e queria ter, né? Já estava pensando ali no próximo alvo. E isso vale para relacionamento também, né? Então talvez você já teve alguma amizade ou algum relacionamento amoroso, né? E você pensou que, nossa, aquela pessoa era a pessoa que você ia passar o resto da sua vida junto, porque ela te fazia muito feliz. Mas hoje vocês não são mais próximos e hoje você consegue enxergar várias coisinhas que aquela pessoa fazia na época que vocês eram próximos e que te fazia mal, e que naquela época você não conseguia enxergar que as coisas que aquela pessoa fazia te fazia mal. Por quê? Porque naquela época você estava cega com a falsa felicidade que aquela pessoa te trazia. Com certeza, né, vocês tiveram sim momentos bons, pode ser que vocês realmente tiveram momentos bons, mas esses pequenos momentos bons mascararam, né, os talvez ainda maiores momentos maus que vocês tinham e você não conseguia enxergar. Por quê? Porque você estava cega com aquela falsa felicidade que aquela pessoa te trazia no momento. E aí tudo isso, né, essa junção de você cega com essa falsa felicidade, esses poucos, né, essas migalhas de momentos bons, te faziam acreditar que você era feliz ao lado dessa pessoa, mesmo em meio a tantas lágrimas, mesmo em meio a tanta dor e sofrimento. E só depois de muito tempo, só depois, né, de muito trabalho ali, só depois de você ter as suas feridas, né, internas cicatrizadas, só depois de você ter o seu coração curado, né, de tudo aquilo que passou, que você consegue enxergar o quanto aquela pessoa te fazia mal e o quanto você era infeliz ao lado dela. E às vezes você tá para pensar, né, nossa, como que eu não conseguia enxergar isso naquela época? Por quê? Porque você estava cega, né, com aquela falsa felicidade. E eu te falei tudo isso, né, dei aqui alguns exemplos, mas para te mostrar o quanto o nosso coração pode ser enganoso e o quanto ele pode nos levar a acreditar em uma mentira. Então, quando eu falo para você ser fiel a quem você verdadeiramente é, não é você se deixar levar pelas suas emoções, não é você se deixar levar por aquilo que te faz feliz momentaneamente. Você precisa primeiro se conhecer, você precisa primeiro saber quem você verdadeiramente é, para então você ser fiel a quem você verdadeiramente é. E eu vou te mostrar, né? Eu vou te contar como você faz para descobrir quem você verdadeiramente é, como você faz para descobrir qual é a sua essência, né? Eu vou te contar no final do vídeo, então fica aí, não sai desse vídeo. Agora, né, que eu já deixei bem claro que a gente já entendeu que não é porque te faz feliz naquele momento que você deve fazer, não é isso que é ser fiel a quem você verdadeiramente é. Agora sim, eu quero me aprofundar, né, nesse assunto. Muitas vezes, né, ao longo da vida, né, ao longo da nossa caminhada nessa vida, a gente acaba se anulando e acaba agindo, nos preocupando mais com o que as outras pessoas vão pensar de nós, né, do que nós mesmos. E a realidade, gente, é que a maioria das pessoas não está nem aí pra você. A maioria das pessoas estão vivendo as suas próprias vidas, a maioria das pessoas estão cuidando dos seus próprios problemas e a maioria das pessoas não estão nem vendo o que você faz ou deixa de fazer. Então, se você pensa que todo mundo está preocupado com o que você está fazendo, que todo mundo está prestando atenção no que você está fazendo, eu sinto muito te dizer, mas você está enganado. A maioria das pessoas não se importa, então não se importe também. Então pare de agir, né, de tentar viver a sua vida para agradar as pessoas, para, nossa, eu não vou fazer isso porque tal pessoa vai ver e vai me julgar e vai falar tal coisa. Não, pare de viver a sua vida assim, né, porque a maioria das pessoas não se importa, então não se importe também, né, viva a sua vida e deixa o que as outras pessoas vão pensar pra lá. Mas sim, eu sei que às vezes, né, muitas vezes tem sim um atribulado que torce, né, pra você se dar mal, que vive falando de você pelas costas, ou talvez tem uma pessoa que você se inspire nela, né, que ela é uma pessoa de grande inspiração pra você e você se inspira muito nessa pessoa, ou talvez até, né, tenha alguém que você confia muito, né, alguma pessoa que é próxima de você e que você gosta muito e que essa pessoa, a opinião dela é importante para você, então o que ela fala, né, você leva muito em consideração porque ela é uma
pessoa que é muito importante para você. Mas não importa qual seja, né, a situação dessas 3 tipos de pessoas, né, que eu falei aqui, não importa qual seja a situação, você não deve ser alguém que você não é apenas para agradar essas pessoas ou apenas, né, para copiar até mesmo essas pessoas. Eu vou contar um testemunho pessoal, né, aqui, para poder, né, desenhar bem esse cenário para vocês possam entender. Desde a minha adolescência até hoje, né, eu sempre tive sonhos adolescentes, talvez uma mente meio adolescente, tô brincando, não uma mente meio adolescente, mas vamos dizer que eu tenho uma personalidade que talvez seja um pouco fora do padrão, né, para as pessoas da minha idade, vamos dizer assim, talvez um pouco fora do padrão, né, para o que as pessoas esperam, né? Talvez as pessoas tenham uma ideia, né, de pessoas da minha idade, eles têm um molde, né, um padrão, elas são assim, X, e pode ser que eu seja um pouquinho assim fora, né, do padrão que as pessoas esperam. Tanto que tem algumas pessoas no meu trabalho que falam, já ouvi isso, que se eu vomitar, sai arco-íris, né? Porque eu sou, assim, sempre estou de bom humor, sou bem otimista, sou aquele tipo de pessoa que sempre vê o copo meio cheio. E a verdade é que eu tento não deixar que o ambiente ao meu redor, né, que o exterior, dite as regras de como eu vou me sentir. Então eu tento não deixar com que o exterior mude o meu interior, né? Mas muitas vezes, né, nem sempre, né, na verdade, eu fui assim. Eu lembro que há um tempo atrás, até a minha risada, o jeito que eu, né, sorrio, que eu dou risada, até isso eu tentei mudar em mim, né, para poder me encaixar nos moldes que as pessoas desenharam para mim. Na minha adolescência, eu descobri o que era ser fã, né, de algo ou de alguém. E aí eu gostei disso e sempre foi uma diversão muito grande pra mim. Eu lembro que quando eu era adolescente, né, não tinha, a internet não era o que ela é hoje. Então eu lembro que tinha aquelas revistas, né, Toda Teen, Capricho, essas revistas assim. E aí toda semana, se eu não me engano, toda semana ou todo mês, meu pai comprava, né, essas revistas pra mim e ele levava pra mim. Então eu tinha um fichário que eu fazia recortes, né, eu pegava as bandas na época que eu era fã, né, aí eu recortava, né, as fotos das bandas, os posters que saía nas revistas, as letras de música, eu fazia vários recortes e colava, né, nas folhas, e eu tinha um fichário, assim, muito grande, assim, né, com recortes que eu fazia, né, na época, e isso era uma diversão pra mim, né, sempre amei. E aí lá, no meu final dos meus 17 anos, mais ou menos 17, 18 anos, eu descobri o que era K-pop, antes mesmo de saber que se chamava K-pop. Então sempre gostei, né, muito de música, assim, né, enfim, sempre gostei muito de música, tal, era sempre foi um hobby pra mim, né, algo que era uma diversão pra mim mesmo. Mas por muito tempo da minha vida, né, por muitos anos da minha vida, esse lado meu ficou adormecido, ficou completamente adormecido. E foi só uns 3 anos atrás, mais ou menos, a gente tá em 2025? Uns 3, 4 anos atrás, que eu voltei, né, a assistir doramas, né, e o ano passado, mais ou menos, que eu voltei a ouvir K-pop também com tudo agora. Mas esse vídeo não é sobre K-pop, nem nada do tipo, né, é sobre ser você, né, eu estou dando esses exemplos aqui porque é algo que faz sentido pra mim. Pra eu conseguir, né, explicar de uma forma, assim, bem explícita, né, desenhar bem o cenário pra vocês. Por quê? Porque hoje eu sou criticada, né? Quando eu era mais nova, eu gostava disso, fiquei um tempo, né, longe, adormecida, mas hoje em dia, né, voltei a gostar e enfim. Mas hoje eu sou criticada, né, por ouvir um estilo de música. Eu sou criticada por quê? Por conta da minha idade, como se, né, não, porque eu tenho tal idade, então eu não posso mais ouvir esse gênero musical. Então eu sou criticada por conta disso. E se fosse um tempo atrás, gente, eu ia parar de ouvir as músicas que eu gosto de ouvir só por conta do que as outras pessoas falam. Vocês estão conseguindo entender um pouquinho, tipo, do quão absurdo isso é? Da gente, de quando eu falo que às vezes a gente se anula coisas assim que talvez pra gente é importante, talvez pra gente, tipo assim, é o que traz um pouco de alegria, né, de leveza pra nossa vida, mas aí a gente acaba anulando essas coisas por conta do que as outras pessoas falam. Então, se fosse um tempo atrás, eu iria parar de ouvir um gênero musical que eu gosto
porque as outras pessoas falam que, sei lá, me criticam por conta disso. Eu sou cristã, né? Então eu ouço bastante louvor também. E também teve um tempo, né? Uma época da minha vida, não muito tempo atrás, alguns anos atrás, em que eu, né, ouvia louvor escondido, em que eu orava escondido, em que eu lia a Bíblia escondido. Por quê? Porque eu temia mais o que a pessoa, né, que estava ali próxima de mim na época iria falar, né, agir comigo, do que eu temia a Deus. Não que eu tinha vergonha, né, de Jesus Cristo, da palavra de Deus, nem nada disso, não, eu não tinha vergonha, né, de Jesus, nem da palavra de Deus, mas eu temia mais o homem do que o próprio Deus. Então, por medo do que, sei lá, aquela pessoa, isso aconteceu algumas vezes, né? Então, eu estava ouvindo louvor e aí a pessoa não gostava e começava a gritar comigo e me mandava eu tirar e tal, e aí eu tirava. Então, porque eu sabia que a pessoa ia agir dessa forma, então eu ouvia louvor, orava e lia a Bíblia escondido, que era pra poder, né? Porque eu tinha medo de como aquela pessoa ia reagir quando ela me visse fazendo, né, essas coisas. Então, mais uma vez, eu estava me anulando, né, anulando algo que era importante para mim por conta da opinião das outras pessoas, né, por medo de outras pessoas. E como eu disse, né, eu tentei mudar a minha risada, porque a minha risada ela é um pouco alta, mas assim, é mais forte do que eu, não consigo controlar. Então, às vezes quando eu vou rir de verdade de alguma coisa que é muito engraçada, né, é espontâneo, sai assim um pouco mais alto do que, né, vamos dizer, um pouco mais alto do que a média das risadas das pessoas são. Mas então eu tentei mudar essa risada minha. Eu sou, tipo assim, muito brincalhona, né, com pessoas que eu conheço, né, que eu tenho um pouco de intimidade, né, com quem eu não conheço, não tenho intimidade. Não, né, eu sou até um pouco introvertida. Mas com quem eu já tenho intimidade, né, com quem eu tenho algum nível de intimidade, assim, que é mais próximo de mim, eu sou mais extrovertida, né? E eu sou muito brincalhona. Então, eu tentei mudar isso também em mim, né? Por quê? Porque eu tinha aquilo na minha cabeça, né? Que, nossa, eu preciso agir como uma mulher séria e madura por conta, né, da idade que eu tenho. Porque é isso que as pessoas ao meu redor esperam de mim, né? Que eu seja uma mulher séria e madura e não fique de brincadeira e não ri, né, escandalosamente. Então eu tentei mudar quem eu era para poder me encaixar em um padrão que outras pessoas desenharam para mim. E eu acabei me frustrando muito, 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 muito. Acabei ficando assim completamente perdida, completamente frustrada, perdida. Por quê? Porque eu estava criando um personagem, estava tentando ser alguém que eu não era. E foi nessa época, né, faz alguns anos já, que foi nessa época que eu tava assim, realmente muito frustrada, né, sem saber quem eu era e, né, tentando me encaixar de qualquer forma em um molde que outras pessoas criaram pra mim. E aí foi nessa época que Deus começou a trabalhar isso em mim. Deus começou a transformar isso em mim. E Ele tem feito isso, né? Ainda tem feito, porque eu acredito que o processo de lapidação, né? Vamos dizer assim, o nosso processo de lapidação, né? Ele começa a partir do momento que a gente entrega verdadeiramente, né, a nossa vida a Jesus Cristo. E vai, né, daqui até a eternidade. Então, enquanto o nosso Senhor não voltar, né, para nos buscar, esse processo de lapidação, né, ele vai acontecendo, mas Deus tem me transformado, né, de uma forma assim, com tanta paciência, com tanto amor. Ele tem me mostrado, né, que sim, que Ele colocou uma essência em cada um de nós, que é nossa, que foi assim, detalhadamente e perfeitamente desenhada por Ele. Então Ele tem me transformado e tem me mostrado isso de forma tão clara, com tanta paciência e amor, como eu disse aqui para vocês, e tem sido assim realmente transformador e libertador também. E é sobre essa essência que eu quero falar com vocês, né? Essa essência, né, que Ele colocou dentro de cada um de nós, né? Então, cada detalhe, até mesmo a nossa personalidade, faz parte do plano perfeito de Deus para as nossas vidas. E é óbvio, gente, que tem coisas que a gente não só pode, mas como deve melhorar, né? Então, talvez se você é uma pessoa que é muito impaciente, que qualquer coisinha você se estressa, então você pode e deve melhorar isso. Se você é uma pessoa que é briguenta, né,
Então você pode e deve melhorar isso. Se você é uma pessoa que guarda muita mágoa, você pode e deve melhorar isso. Então tem sempre coisas, não tô falando assim que, nossa, do jeito que eu sou, então todo mundo vai ter que me engolir. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Tem sempre coisas, né, que é como eu disse, é um processo de lapidação que Deus faz em nós, né? Então tem sempre coisas em nós que a gente pode e deve melhorar. Mas existe sim uma essência que é sua, que é nossa, algo que Deus, assim, te criou de forma perfeita e que você deve deixar o Senhor, né, te lapidar, fortalecendo essa essência que Ele colocou em você, porque isso vai ser muito importante, né, pro plano dele, pro propósito dele na sua vida aqui nessa terra. E hoje eu consigo ser verdadeira comigo, né, porque eu me preocupo com aquilo que Deus me preocupa primeiramente, né, com aquilo que Deus vai pensar sobre mim, né, com aquilo que Deus pensa de mim, com aquilo que agrada o coração do Senhor. Então, se eu quero fazer alguma coisa, tudo, gente, tudo, desde os menores detalhes da minha vida até coisas assim maiores, grandiosas, tudo, absolutamente tudo, 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 tudo. Tudo que eu quero fazer, eu levo diante do Senhor. Se o Senhor me disser sim, então eu vou, eu faço. Pode o mundo inteiro se virar contra, pode as pessoas falarem, você tá ficando louca, pode todo mundo falar que eu não deveria fazer, mas se Deus diz que sim, então eu vou e faço. Mesmo às vezes tremendo, com frio na barriga, eu vou e faço. Agora o contrário também acontece. Se Deus disser não, pode o mundo inteiro vir apoiar, até mesmo aquelas pessoas que são mais próximas de mim, que eu mais admiro, pode o mundo inteiro vir apoiar, que se o Senhor disse não, então é não. Então eu não vou em frente, então eu não faço. Vou dar um exemplo para vocês sobre isso, né, de levar até os detalhes, né, coisas assim, consideradas pequenas para Deus. Mas esses dias eu tava com vontade de alisar meu cabelo, né, fazer progressiva. E aí eu fui orar, né, Senhor, faço ou não faço, né? Qual que é a sua vontade pro meu cabelo? O senhor quer que eu tenha cabelo liso ou que eu deixe meu cabelo natural? Será que eu vou me arrepender? Faço ou não faço, né? Aí entrei em oração antes de, né, realmente fazer a progressiva no cabelo. E aí Deus me respondeu, não é pra alisar o cabelo. E aí o que eu fiz? Não, alisei o cabelo, né? O cabelo está aqui, natural, cacheado. E aí, né, de vez em quando eu olho no espelho, né? Esses dias eu tava olhando, pensando, nossa, graças a Deus, né? Que Deus me conhece melhor do que eu mesma, porque se eu tivesse alisado, eu teria me arrependido, né? Então, assim, né, pra vocês terem noção de como é importante levar tudo aquilo, né, pra Jesus, porque Ele nos conhece, por mais que hoje, né, eu estou falando pra vocês, hoje eu tenho buscado bastante o Senhor, né, e Ele tem me revelado muito daquilo que Ele colocou em mim, né, da minha essência, então tenho me conhecido cada vez mais, mas ainda assim, não importa o quanto eu me conheça, ainda assim Ele sempre vai me conhecer melhor, né, do que eu me conheço e sempre vai saber, né, o que é melhor pra mim. Então é muito importante, né, levar todos esses detalhes, né, todos esses detalhes para Deus e deixar Ele, né, nos guiar. Quanto mais, né, eu busco o Senhor, eu tenho descoberto, tenho descoberto cada vez mais daquilo que Ele colocou em mim, né, daquilo que é a minha essência e também aquilo que eu devo tirar, né, de uma vez por todas da minha vida. Tenho, né, descoberto tudo isso, né, nos mínimos detalhes. Não, gente, eu não vou dizer que a minha vida é perfeita, que é só, né, um mar de rosas, né, só alegria, porque não, a vida de ninguém é assim, né, todo mundo tem seus problemas, sim, eu também tenho, né, os meus dias em que eu estou mais, né, cabisbaixa, borocochô, com problemas pra resolver, né, cheia de pepino pra resolver, sim, também tenho. Mas ainda assim, né, apesar dos dias de tribulação, apesar, né, dos momentos difíceis, eu posso dizer que talvez eu esteja vivendo uma das melhores fases da minha vida, né? E é justamente por isso, né? Justamente porque aquilo que me preocupa, em primeiro lugar, é o que o Senhor pensa de mim, aquilo que Deus fala sobre mim, né? E não o que as pessoas vão pensar ou falar, e não, né? Eu vou agir para agradar tal pessoa ou tal pessoa, não. Então, eu tenho essa preocupação de, em primeiro lugar, o que o Senhor pensa de mim, né? E de agradar o coração dele, e apenas ele. Então, por conta disso, né, eu posso dizer que talvez no momento eu esteja vivendo uma das fases mais leves, né, da minha vida, mesmo nos dias mais difíceis. Porque eu não tenho amarras com ninguém, né, eu não tenho aquele peso de viver uma vida em função
de agradar terceiros, de agradar as outras pessoas, não. Eu tenho apenas, né, o peso, vamos dizer assim, de viver uma vida para agradar a Deus, né? E Ele me conhece, Ele sabe das minhas limitações e Ele é um pai amoroso, paciente, graças a Ele. Então Ele sabe que, né, Ele conhece o nosso coração, né, melhor do que ninguém. Então, viver essa vida, né, de dependente, somente assim, dependente dele, né, viver essa vida para agradar, realmente preocupada, né, com agradar, em agradar apenas o coração dele, tem realmente me trazido isso, né, me trazido essa paz que excede todo o entendimento e tem me feito viver, sim, uma das fases mais leves, né, da minha vida. E o meu contentamento está nele, né, como eu disse para vocês, essa preocupação de não, o que agrada o coração do Senhor, né? Senhor, eu quero fazer isso, mas eu posso, né? O Senhor vai se agradar, né? Se eu fizer isso ou não. E quando Deus fala sim, a gente vai e faz. A gente tem, né, esse contentamento, esse prazer, essa alegria. E mesmo quando Deus diz não, né? E aí a gente não faz, a gente se priva daquilo que a gente queria fazer, porque a gente está obedecendo ao não dele. É uma tristeza que é momentânea, tipo, nossa, eu queria fazer aquilo, mas Deus disse que não. Então, eu tô chateada agora, mas de repente, aquela paz realmente que excede todo entendimento, invade o seu coração e de repente você nem tá triste mais, de repente você já tá se alegrando. Nossa, Deus falou comigo. Por mais que ele tenha, né, dito não, eu sei que o não dele é para guardar o meu coração, eu sei que o não dele é cuidado, eu sei que o não dele é proteção. Então, né, enfim, então eu me alegro até mesmo quando ele diz não. Então é isso, né? O meu contentamento hoje ele está realmente no Senhor, em agradar completamente o coração dele e não o coração das pessoas. Então eu busco, gente, cada mínimo detalhe da minha vida, a vontade dele, né? De saber a vontade dele pra mim, né? Eu dei o exemplo do cabelo, né? Que eu queria alisar, e aí eu fui buscar no Senhor, né? Posso alisar? Não posso? Ele me respondeu, mês passado, mês retrasado, né? Em janeiro foi meu aniversário, eu queria me dar um presente de aniversário, assim, que era um álbum, né? De um grupo de K-pop que eu gosto bastante, e aí, mesmo antes de comprar, né? Eu fui orar, fui perguntar pra Deus, então, assim, são detalhes, né? Eu ando tentando bastante levar cada detalhe da minha vida em oração, né? Para o Senhor e perguntar para Ele, Senhor, posso, né, entrar nesse caminho? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E eu tenho, né, tentado muito ouvir a voz dele, e seguir, né, e obedecer. Quando Ele diz que sim, então eu vou. Quando Ele diz que não, então eu dou uma segurada. Então isso tem me trazido bastante paz, isso tem me trazido bastante alegria mesmo. Isso tem feito assim, eu não sei explicar em palavras, né? Eu fico emocionada só de falar sobre isso, porque eu sinto que talvez eu esteja realmente, talvez não, eu tenho certeza, que talvez eu esteja vivendo uma das fases mais leves, né? E mais felizes da minha vida, porque o meu contentamento está no Senhor, né? E não nas pessoas. Então, mesmo, né, quando as pessoas talvez falam muito, né, e me julgam, um exemplo, né, que eu tava falando pra vocês agorinha, sobre essa questão de K-pop, vou voltar nesse assunto, mas sobre essa questão de K-pop, né, muitas pessoas falam, e aí eu já fui acusada, vamos dizer assim, até de idolatria, né, e aí eu fui orar, né, porque eu fiquei preocupada de verdade, né, falei, meu Deus, será que eu tô idolatrando? Porque eu não quero, né, não quero idolatrar nada nem ninguém, né? O único altar que eu quero levantar no meu coração, na minha vida, é pro Senhor, né? Então eu fui orar, né? Fui perguntar para Deus, Senhor, né? Me mostra se eu tô idolatrando aqui, se eu tô, né, seguindo por um caminho que eu não devo seguir, né? Me mostra, né? Esquadrinha meu coração e me mostra a verdade, né? E aí eu fiquei preocupada, né? Muito preocupada por conta disso, né? Com medo de estar colocando qualquer outra pessoa ou coisa acima de Deus na minha vida, né? E aí o Senhor falou comigo, né? Desses dias para trás, justamente um pouco nesse assunto também, né? Sobre
dar mais ouvido ao que ele fala, né, do que ao que as pessoas falam. E aí ele falou comigo que, por enquanto, pelo menos, tá tudo de boa, né? Não estou idolatrando, não estou colocando ninguém acima dele, então tá tranquilo. E aí aquilo também me trouxe uma paz. Então mesmo, né, que as pessoas venham e talvez aponte o dedo e julguem, enfim, quando a gente busca de verdade, né, ter esse relacionamento com Deus, quando a gente busca de verdade o Senhor, quando a gente busca de verdade entregar todas as áreas da nossa vida para Ele, né, e se importar de verdade com aquilo que em agradar o coração dele, né? Ele vai nos guiando, ele vai nos mostrando, ele vai nos falando, né, por onde a gente pode seguir, em qual caminho a gente pode seguir, quais são as nossas limitações, porque sim, todo mundo tem, né, as suas limitações, todo mundo tem aquilo que precisa eliminar de vez, né, da vida. E tudo isso Deus vai mostrando, né? Tudo isso Ele vai mostrando nos mínimos detalhes. Tem um visitante aqui. Ai, que lindo! Então tudo isso Ele vai mostrando nos mínimos detalhes, né? Então basta a gente buscá-lo, né? A gente tem que buscar, a gente tem que entregar cada mínimo detalhe da nossa vida, né? Levar para o Senhor, que Ele tem resposta para tudo, né? E Ele conhece o nosso coração melhor do que a gente mesmo. Ele nos conhece, Ele sabe o que é melhor pra gente, né? A gente não sabe, mas Ele sabe. Então levar todos os mínimos detalhes para o Senhor é muito importante, né? Para que Ele guie a nossa vida, de novo, nos mínimos detalhes. E eu falei um pouquinho, né? Agora recapitulando, voltando um pouquinho atrás, eu falei sobre, né, que hoje em dia eu vivo, né, uma das melhores fases da minha vida, né? Uma das fases mais leves da minha vida, né? Porque eu não tenho peso de agradar as outras pessoas, mas eu não falo isso, gente, de uma forma arrogante, né? Como eu disse aqui também já um pouquinho para trás. Não numa forma assim de, eu sou assim, então todo mundo vai ter que me engolir desse jeito, que não sei o que tem. Não, não é dessa forma, né? É mais de uma forma assim, realmente, né, como eu falei pra vocês, tudo fazendo esse, né, autoexame também, né? Nos examinando, né? Então tem coisas assim que a gente tem e deve, né, melhorar. Então sempre, talvez nossos pontos fracos, né, como eu já dei alguns exemplos aqui também sobre, né, pessoas impacientes, briguentas, né, e tal. Então tem pontos em nós que a gente deve melhorar, sim, mas não viver, né, dessa forma de, eu preciso viver para agradar as outras pessoas. Então vou dar um exemplo aqui, né, do que eu tô falando, né, pra você também não ser arrogante e achar que, todo mundo vai ter que me engolir desse jeito porque eu sou desse jeito. Não. Então vamos supor, igual eu falei bastante de K-pop, então vou dar um exemplo de K-pop de novo. Eu gosto de K-pop, mas lá no meu trabalho, né, no meu trabalho a gente tem um rádio lá que fica na rádio e toca música o dia inteiro. Eu gosto de K-pop. Ninguém que trabalha comigo gosta de K-pop. Então, antigamente, às vezes a gente conecta nosso Spotify, né, no rádio da farmácia, né, pra deixar lá, né, no Bluetooth, pra ficar tocando música. Quando eu conectava o meu, até um tempo atrás, eu colocava a minha playlist de K-pop e ficava o dia inteiro assim, né? O tempo que eu colocava lá, ficava tocando K-pop, todo mundo era obrigado a ouvir K-pop. Aí de um tempo pra cá eu percebi, opa, tô passando dos limites, né? Então, tá vendo? Deus trabalha, gente, Deus age na gente, transforma, nos molda nos mínimos detalhes. Então eu percebi que eu tava passando do limite. Então agora, o que eu faço? Eu tô conectando bem menos o Spotify, né, no rádio, que é pra eu não ficar tentada a colocar só a minha playlist de K-pop lá pra todo mundo ficar ouvindo, né? Mas ainda assim, quando, né, eu conecto o meu Spotify lá, eu sou bem democrática, né? Eu deixo eles escolherem as músicas, às vezes coloco em música assim, mais tipo, meio padrão, né? Pop, assim, internacional, que é o que normalmente toca na rádio também, né? Mas aí eu coloco lá, assim, então, bem assim, tranquilo, né? Não assim, música que todo mundo gosta, porque é difícil agradar todo mundo, né? Cada pessoa tem um gosto musical diferente, então falar assim que eu coloco música que agrada todo mundo, impossível, né? Todo mundo se agradar com o estilo de música só. Mas, né, que a maioria, né, coloco lá no Spotify, na playlist lá, que a maioria, né, fique satisfeita, vamos dizer assim. E não vou mentir, coloco sim
uma ou outra música minha, né, de K-pop ali na fila, né, do Spotify para poder tocar, coloco, mas não coloco mais só na playlist para todo mundo ficar ouvindo só K-pop. Então, assim, só para, né, dar um exemplo, não é porque eu gosto que eu vou obrigar todo mundo a ouvir, não. Então, isso foi algo também, né, que eu percebi que eu tava passando dos limites e que aí eu me corrigi. Então, assim, só para dar um exemplo para vocês, né, de como, é você verdadeiramente fiel a mim, então todo mundo vai ter que me engolir? Não, não é isso também, né? Seja fiel a você, né, seja fiel à sua verdadeira essência, mas também sem importunar a vida dos outros, né, e sem ser pedra de tropeço para as outras pessoas. E uma verdade também, gente, é que nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, né? Tanto é que ele foi crucificado, morreu por conta da inveja do povo, né? Porque tinha gente que não gostava dele. Não ser nem ele, que puro, santo, sem pecado, conseguiu agradar todo mundo. Imagine nós, né? Não, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Então, existem pessoas que não vão gostar de você, exatamente por você ser quem você é. E existem pessoas que vão gostar de você exatamente pelo mesmo motivo, por você ser quem você é. Então, assim, faça as pazes com isso, né? Tem pessoas que não vão com a sua cara e tem pessoas que vão com a sua cara, justamente pelo mesmo motivo, por você ser quem você realmente é, né? Então, faça as pazes com isso, não tente, não espere agradar todo mundo, porque você só vai se frustrar, isso não vai acontecer. E agora eu vou te contar qual é o segredo, né? Pra você, vou te revelar esse segredo pra você descobrir, né, quem você verdadeiramente é, descobrir qual é a sua essência. Mas se você estava prestando atenção nesse vídeo, você já percebeu, né, que não é um segredo, você já percebeu, né, como faz, né, para se descobrir a sua verdadeira essência. Porque a verdade, gente, é que só tem como, né, se descobrir buscando aquele que te criou. Não tem outra forma, né, não tem como, não tem outro lugar, não existe, né? Apenas quem te criou, apenas quem desenhou cada detalhe de você que te conhece verdadeiramente. Então só ele tem a resposta para todas as suas perguntas, só ele conhece o seu coração e só ele pode te mostrar aquilo que ele mesmo colocou aí dentro de você, a sua essência, todos os detalhes, né? Os seus limites, né? Porque sim, eu acho que eu já falei isso aqui, mas todos nós temos os nossos limites, né? A gente não dá pra abraçar o mundo e fazer tudo e agir de qualquer forma, não. Então, todos nós temos os nossos limites, então, as nossas limitações, tudo aquilo que a gente deve retirar da nossa vida, porque sim, tem muita coisa que a gente tem que retirar da nossa vida, tem muita coisa que ele vai, né? Que ele precisa lapidar em nós. Então, tudo. Cada detalhe, né, do nosso ser, só ele pode te mostrar, só ele pode te revelar, só ele pode te falar até onde você pode ir, qual caminho você deve seguir, o que você precisa melhorar, o que tá bom, o que tem que ser retirado de vez. Só ele, gente, só buscando aquele que te criou para saber quem você verdadeiramente é e qual é a sua essência, qual é a essência que ele colocou dentro de você. Ele conhece cada pensamento seu, ele conhece cada desejo do seu coração, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, ele conhece o seu futuro, ele sabe quem você foi, ele sabe quem você é hoje e ele sabe quem você pode se tornar se você deixar ele entrar no seu coração, se você deixar ele te moldar, te transformar e te guiar, né, para que você se torne a pessoa que você pode se tornar no futuro. Se você deixar ele te moldar, se você deixar ele te mostrar tudo aquilo que tem dentro de você e deixar ele arrancar tudo aquilo que não precisa, sabe? Remover tudo aquilo que não faz parte da sua vida, que não faz parte do plano perfeito que ele desenhou para você, todas as suas limitações e realmente tudo aquilo que precisa ser arrancado e tudo aquilo que deve permanecer, se você deixar ele lapidar tudo isso. Aquilo que você pode guardar, tudo aquilo que você pode e deve, né, guardar e deixar realmente ele lapidar tudo isso. Então ele sabe a pessoa que você pode se tornar. Quanto mais você busca ele, quanto mais você busca ter um relacionamento diário com ele, quanto mais dele é revelado, né, para você, mais de você também é revelado para você mesmo, né? Então é assim, quanto mais você conhece do seu Criador, né, quanto mais você conhece
sobre o caráter dele, mais de você é revelado para você, não para ele, porque ele já te conhece, mas para você mesmo, né? Então, quanto mais você busca ele, e quanto mais você conhece Deus, o seu Criador, nos mínimos detalhes, mais de você é revelado, mais você se conhece. Então, acredite quando eu falo, gente, que você não vai se arrepender. Busque o Senhor, deixa Ele te lapidar, deixa Ele te moldar, deixa Ele te transformar, deixa Ele te mostrar tudo aquilo que deve ser retirado da sua vida, do seu coração. Deixa Ele te mostrar as suas limitações, os seus limites, porque sim, gente, eu vou falar isso aqui de novo, todos nós temos os nossos limites, então deixa Deus te mostrar os seus limites, deixa Ele te transformar por inteiro, que você não vai se arrepender. Acredita em mim. Seja fiel a Ele, pare de buscar aprovação no mundo ou em outras pessoas, busque o contentamento nele, somente nele, busque agradar cada vez mais o coração dele. Ele não é apenas o seu Criador, ele é sim um Deus poderoso, Deus o único que existe, Deus sobre os céus e a terra. Ele é sim Deus soberano, né? O seu Criador, mas ele também é um Pai amoroso, um Pai que cuida dos seus, um Pai que tem assim uma paciência com a gente que a gente nunca vai ser digno, né? E um amor também que a gente nunca vai ser digno. Então ele é assim um Pai que cuida de nós nos mínimos detalhes e que se importa assim com a gente. Então entregue a sua vida para Ele, entregue a sua vida para Ele, que você não vai se arrepender, que você vai ter alguém que é o Deus sobre os céus e a terra, como eu disse aqui agora, cuidando de você. Então não tem lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor. E não tem, né, pessoa melhor para deixar as nossas vidas nas mãos, né, do que Ele. Então pare, né, de tentar preencher esse vazio do seu coração com outras pessoas, né, ou com qualquer coisa que seja, né. Só quem pode preencher esse vazio no seu coração é Jesus. Só Ele, só o seu Criador, né? Tem uma frase, que eu não me lembro agora de quem é, mas é um desses assim, caras bem famosos do protestantismo. Não sei se é Lutero, não sei, gente, me perdoa, mas eu não vou lembrar agora quem falou essa frase. E eu também não lembro a frase direito, que péssima, né? Mas enfim, mas a frase fala mais ou menos assim, ó, que a gente foi criado, né, pra adorar o nosso Deus, e a nossa alma, ela não encontra sossego. Eu vou tentar achar a frase na internet, vou colocar aqui pra vocês, né? Mas ela fala mais ou menos assim, que a gente foi criado, né, pra adorar a Deus, né, pra Ele. A gente foi criado pra Ele. E a nossa alma não encontra sossego enquanto a gente não estiver na presença dEle. Então é isso, sabe? É isso. Esse vazio que talvez você esteja sentindo aí no seu coração, essa crise de identidade, de não saber quem você é e tentar se encaixar nos moldes que as outras pessoas, né, estabelecem para você e tentar viver uma vida em busca da aprovação das outras pessoas e se preocupando com o que as outras pessoas falam e pensam. Tudo isso só reflete a confusão que está no seu interior, porque provavelmente você está longe do Senhor, porque a sua alma, né, está clamando por Ele, pelo único que pode preencher e acalmar tudo aí dentro de você. Então, busque o Senhor, né? Busque o Senhor, deixa Ele entrar, deixa Ele fazer morada no seu coração, deixa Ele te moldar, te lapidar, que você não vai se arrepender. Mais uma vez eu falo, você não vai se arrepender, confie em mim que você não vai se arrepender. Porque só com Ele é que você pode ser verdadeiramente livre, só com Ele que você pode ser verdadeiramente livre. Então, busque o Senhor enquanto é tempo. Bom, e é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui. Eu espero que eu tenha conseguido, né, passar essa mensagem para vocês com sabedoria. Espero que, né, tenha entrado aí no coração de vocês da forma correta, da forma como eu, né, pelo menos tive a intenção de passar aqui. E é isso, né? A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!